parceria com o nosso secretário de Cultura, né, que tem enriquecido o trabalho que ele tem feito, tem enriquecido muito o turismo da nossa cidade. E tem alguns eventos em particular que para a gente são muito importantes, né? Um deles é a FIP, por conta de que essa homenagem aos povos indígenas. E outro também, né, será uma homenagem tem a questão das festas juninas e também a questão do negro, que em novembro teremos um evento sobre isso. E o que é importante, né? O nosso currículo prevê, e nós já estamos trabalhando no nosso material, a questão de inclusão dos povos indígenas. Nós temos um aspecto muito importante que me preocupa, né? A gente está projetando, o meu prefeito quer fazer uma escola nova lá na aldeia, né? O que me preocupa muito é a questão da inclusão, a questão da fazer com que aconteça a inclusão dos povos indígenas, né? E isso é muito importante, de que garantir uma educação de qualidade. Quando a gente fala em garantir uma educação de qualidade, é garantir que todos, como a gente sabe, em geral, quando a pessoa é bilíngue, quem trabalha com alfabetização, a gente precisa ter uma situação toda especial em relação a isso, porque a pessoa nasceu com um idioma, então ela vai aprender outro idioma. E isso é muito importante no processo de inclusão, porque a gente vive num país que fala o idioma, a gente quer que os povos preservem a sua cultura, mas é muito importante que ele também consiga se incluir. Para isso, para que tenha acesso à educação da mesma forma que todo brasileiro tem o direito de ter, né? Então, esse é um assunto que me preocupa muito, preocupa em como a gente desenvolver o material, de como a gente possa ter sucesso nesse processo de alfabetização, né? Porque isso será fundamental para eles ao longo da sua vida, tá? Então, é dentro disso, por isso que a gente trouxe aqui esse assunto para discutir com vocês, porque é uma parte importante para a gente o trabalho que é feito na aldeia. Por isso lá está sendo também projetada uma unidade nova, uma escola nova, e que a gente consiga atender, né, desde a fase creche. Hoje nós atendemos só na fase do fundamental, mas que a gente consiga atender lá também desde a fase de creche até o 5º ano, que é a nossa obrigação lá. Então, eu coloco isso para vocês, que a gente possa ter um bom proveito, né? E a gente vem trabalhando nesse material, tenho certeza que vocês trabalham nisso nas suas unidades. E é isso, gente, que a gente possa tirar um bom proveito desse dia de hoje. Obrigada, secretários. Só uma questão de ordem prática, bebedouro, quem quiser água, tá, gente, tem aqui dentro, na tenda, virando à esquerda, atrás do banheiro laranja, aqui tem um bebedouro, tá bom? Então, acho que para dar continuidade, né, principalmente esse ano, que a gente está mais tranquilo, vivendo aí um momento histórico, podendo falar aí, né, dos povos indígenas, eu queria chamar para compor a mesa a Taili Terena, que já esteve com a gente no ano passado. Por favor. Acho que ela vai se apresentar depois, né? Contar um pouco sobre a sua jornada como uma educadora indígena, por mais que ela não goste muito dessa nomenclatura, né? De professora, educadora indígena, então ela vai contar um pouquinho para vocês. E hoje também com a presença da Vanessa, por favor. Eu peço então licença, né? Acho que elas podem falar por si e conduzir então a temática de hoje, que a gente discutiu um pouco da educação indígena no século XXI, ou nos dias atuais, né? Qual seria esse contexto e qual a perspectiva aí pela visão delas, né? Pela fala delas, tá bom? Muito obrigada por terem aceito esse convite aí com a gente, e à tarde a gente também voltará, né? Com os professores. STA, na língua de vocês me chamam Itamar, que a gente tem que ter um documento, né? Hoje em dia é obrigatório. Eu sou professor da língua materna, não só cacique, mas antes de me tornar cacique, liderança do povo Uniô, eu me formei na
na língua materna do nosso povo, né, para fazer o repasse. Na verdade, existe uma grande dificuldade, né, porque não existia a escrita do idioma Iate. Iate é o nome do nosso idioma, que significa nossa fala. E para isso teve que ser feito um trabalho muito complicado para que se concluísse a escrita do idioma para que pudesse ser repassado em escola, né? Hoje na nossa aldeia a gente tem uma escola específica do idioma Iate, uma escola onde se ensina somente a língua materna, principalmente, né, os cânticos, as danças, os artesanatos, a cultura, a religião, tudo no sentido Pofuniô, onde só é liberado para as crianças, né, e os adultos do Pofuniô frequentar essa escola. Existem outras duas escolas que ensinam o ensino regular, né, mas a gente trabalha principalmente a nossa cultura, a nossa língua, nosso idioma, né, nossos cantos, nossos artesanatos, a tradição de modo geral. Mas assim, a gente encontrou muita dificuldade para terminar esse projeto, né, de transformação, né, fazer com que existisse, como hoje existe, né, uma escrita para o nosso idioma. Foi muito complicado, mas a gente conseguiu. Eu não sei explicar como, porque a gente teve ajuda de muitos parceiros lá. Eu ensino principalmente a questão da religiosidade, a questão da história do nosso povo. Eu sou formado, né, me formei na Universidade de Caruaru, tive os passos, antes de me tornar liderança, de procurar o ensino do não índio, né, para que pudesse fazer uma adaptação, né, do conhecimento do indígena com o do não indígena e fizesse um repasse de melhor qualidade para nossas crianças. Então foi isso que aconteceu e hoje eu faço esse trabalho dentro da aldeia, né? É complicado, creio, para vocês fazer um trabalho bilíngue, como é falado, né? Mas que quando a gente se dedica, a gente pega amor à causa, as coisas se resolvem aos poucos. Não precisa a gente querer dar o passo maior do que a perna. Procurar aos poucos, o pouco que a gente possa repassar sobre a cultura dos povos indígenas para nossas crianças, né, para nosso futuro, pode dizer assim, nossos jovens, né, vai ser bem aproveitado, vai ser bem recompensado futuramente, para que essas pessoas, esses jovens futuramente não se comportem da forma que muitos, não estou dizendo vocês, mas vocês sabem que muitos não índios se comportaram de forma errada, ainda hoje se comporta, né, vindo com discriminação, né, vindo com alguma forma de como é que eu posso falar, ver o índio de uma forma diferente, né, diminuir a pessoa do indígena, né. Eu creio que vocês hoje estão aqui, não têm esse mesmo pensamento. Se vocês hoje estão aqui prestigiando, estão dando essa alegria, estão participando do nosso povo, vocês não têm esse pensamento de discriminação. Se tivessem, vocês não estavam aqui, né? Isso é a prova real. Mas que vocês podem repassar esse pouco de minha fala aqui para os jovens que vocês conheçam, para os jovens com quem vocês trabalham, para os familiares de vocês. O índio, ele é um ser humano igual a qualquer um de vocês. O índio, ele é um ser humano que ele traz em si uma ancestralidade, traz um ensinamento de compartilhar sempre, né? Eu não sei se eu estou fugindo aqui mas muitas pessoas dizem que os índios são preguiçosos. Vocês já ouviram falar nisso? Índio é preguiçoso, mas é verdade. Quem fala isso não está mentindo, não. Sabe por quê? Eu vou ser sincero, pelo que nossos mais velhos, nossos antepassados passaram para nós. O índio, ele pensa em se alimentar hoje. Depois que ele se alimenta, ele pensa em se deitar em sua rede. Ele pensa em sentar com seus familiares. Ele pensa em repassar seus conhecimentos para seus filhos.
para seus parentes, para aquelas pessoas. Ele pensa em compartilhar o dia, o momento que Deus deu. E ele não pensa no amanhã, no depois de amanhã, como me desculpe, para ser sincero, como os não índios pensam. Trabalham hoje, trabalham amanhã, trabalham depois da manhã, trabalham um mês, um ano, a vida passa trabalhando, depois morre, vai embora e não leva nada. O índio não pensa assim, o índio pensa em viver. E ele deixa aqui algo importante, o conhecimento. Ensina ao seu filho como caçar, como pescar, como respeitar, como passar conhecimento. O índio se preocupa com isso. É por isso que o índio é preguiçoso, porque ele passa muito tempo de sua vida conversando com sua família, pegando conhecimento de seu pai, dos seus avós, comendo bem, vivendo bem, que a vida a gente só tem uma, e essa tem que ser aproveitada de todas as formas melhores que a gente possa aproveitar. É isso que o índio faz, e por isso o índio é chamado de preguiçoso. Se isso é ser preguiçoso, nós vamos ser preguiçosos a vida toda. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar, que nossos ancestrais, nossos antepassados, nossos mais velhos passam para a gente, é a questão da religiosidade. Índio, ele é muito religioso, sim. Nossos mais velhos nos ensinaram a respeitar todo tipo de religião. Eles falam para a gente assim: do mesmo jeito que nós gostamos que as outras pessoas respeitem a nossa forma de crer, de procurar Deus, devemos também respeitar cada forma que as pessoas escolhem de procurar Deus. Nós não somos mais bonitos, nós não somos mais importantes, nós não somos mais nada do que o próximo. Nós somos igual a qualquer um. Deus não vê a gente diferente das outras pessoas. A mesma importância que nós temos para Deus, as outras pessoas também têm. Só existem formas diferentes de procurar a Deus. Deus é um só. Um chamado de Jesus, outro chamado de Deus, outro chamado de... eu não sei dizer agora porque eu não... Nós chamamos de Adó. Outro chama de Tupã, outro chama de... Mas é o mesmo Deus que é meu, é o mesmo Deus do Senhor, é o mesmo Deus da Senhora. Só existem formas diferentes de procurar chegar mais próximo do Senhor. O índio procura sempre chegar ao grande Espírito através da natureza. Por quê? Nós acreditamos que a maior força existente no mundo é a vida. E a vida quem só dá é o grande Espírito. Por que é que o índio procura o grande Espírito, a força de Deus na natureza? Porque existe vida nos animais, existe vida nas plantas. Existe vida na água, existe vida. Onde existe vida, existe Deus. A grande força maior que rege o mundo é a vida. Se não existe vida, não existe nada. Então Deus existe onde tem vida. Por isso os indígenas, de modo geral, eu falo isso pelo povo funiô, mas acredito que nossos parentes também têm isso. Procura o grande Espírito através da natureza, seja ela de qual jeito for. E vocês que procuram nenhum altar, que procuram nenhuma imagem, que procuram... Vocês não estão errados. Em momento algum, eu falo aqui que vocês estão errados. É a forma de vocês procurarem. Vocês estão certos. Procurar Deus é a forma correta, é a única coisa que a gente não vê, mas a gente sente. Quem procura realmente sente. Eu estou aqui sentado, não estava preparado para falar isso para vocês, mas eu acredito que quem realmente está prestando atenção na minha fala, não é uma coisa que está saindo de dentro de mim, não é uma coisa que eu programei para falar aqui, eu não sabia que eu ia falar aqui. Mas quem está realmente prestando atenção e quer realmente entender, sente dentro de vocês
que o que eu estou falando é verdade. E não é preciso você chorar ou você ter um trovão caindo aqui para você ver que Deus está se manifestando aqui nesse momento, não. Você sente dentro de você. Se você procurar Deus, você sente. Não precisa você ir para a mata, você ir para o mar, você ir para uma igreja, você ir para onde. Deus está todo momento que você procure Ele. O grande Espírito nunca abandona nenhum de nós. Seja ele negro, branco, rico, pobre, alto, seja lá quem for. Ninguém é melhor do que ninguém para Deus. Todos nós somos iguais. Somos melhores quando a gente se comporta melhor. Como é se comportar melhor para nós funil? Ajudar o próximo. Nada que é conseguido aqui nessa terra a gente leva para outro mundo. E fica aqui e se acaba. Mas o favor, a ajuda que você faz ao seu próximo, isso vai viver por milhares e milhares de anos. Fulano fazia isso, fulano ajudou, fulano fez isso. Doutor Marcos, o empregado Júnior, seja lá quem for, era assim, era uma ótima pessoa, uma pessoa que fazia, que ajudava. Isso fica eternamente. Não carro, não moto, não casa, não nada, isso daí se acaba. Então, nossa educação é baseada em cima disso, dos ensinamentos de nossos mais velhos, né? Espero que eu tenha passado nesse pouco momento, né, um pouco de reflexão boa para todos vocês, que vocês levem daqui para suas casas. Outra coisa também, eu ia terminar, mas veio a vontade de eu falar, eu vou falar. Posso falar, minha gente? Pode. Todos nós temos uma missão nessa terra. Ninguém aqui não se desvalorize. Cada um de vocês tem uma importância aqui nesse mundo. Pode não ser para o cacique Itamar, mas pode ser para uma criancinha que vai vir, um neto seu, que através do seu neto muitas pessoas podem ser felizes futuramente quando o senhor não estiver nessa terra. Uma sobrinha sua, uma irmã sua, depende muito de você. Alguns de vocês estão distantes dos familiares de vocês hoje. Estão longe. Mas existe um propósito de vocês estarem aqui hoje. Não é por acaso que vocês se encontram aqui hoje. Muitas de vocês podem pensar, não, eu vou passear lá em Betioga, não, eu vou ver os índios. Mas talvez vocês estejam aqui com esse propósito designado por esse grande Espírito, para que vocês escutem essa humilde fala desse cacique aqui. E falar que vocês têm uma importância, vocês têm uma missão nessa terra. Vocês têm algo a se cumprir. Existem pessoas que dependem de vocês, tanto na casa de vocês, como no ambiente de trabalho de vocês, quanto fora. Vocês são importantes. Todos nós temos importância. A ciência fala que para um espermatozoide, quando vocês falam, né, ele vingar, a disputa dele é com milhões e milhões de outros espermatozoides. Mas quem vingou foi o Senhor. Daqueles milhões, só um fica. E cada um desses que ficaram se encontra aqui hoje. O início da luta se começou já no útero da mãe de cada um de vocês, com milhões e milhões de indivíduos igual a vocês. Mas Deus escolheu cada um de vocês para estar aqui hoje, que poderia ser um daqueles milhões que não vingaram, que morreram sem nem chegar a conhecer esse mundo. Mas vocês não, Deus o grande Espírito deu a oportunidade e a missão e o valor para que hoje vocês se encontrassem aqui e segurasse isso, se firmasse diante disso, né?
abraçasse essa chance que o Grande Espírito deu a todos vocês, o conhecimento, e fazer o repasse, entendeu, para as pessoas que precisam e dependem de cada um de nós que se encontramos aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Maíra, pelo convite. Quando a Maíra me convidou, eu fiquei pensando o que falar, né? Porque parece que nós estamos num planeta diferente, né? Como é que eu, uma pessoa, a princípio não indígena, vai falar sobre isso, né? E aí a gente, na academia a gente fala, o lugar de fala é do indígena. Mas será que eu não sou indígena também? Eu fiquei pensando no que falar, né? Eu falei, eu tenho que falar sobre nós e os outros, né? Bom, e o que seria isso, falar sobre nós e os outros? Quem somos nós, quem são os outros? E pensando nisso, eu me lembrei que você contando aqui da história, como é que é a relação ritual, né? A importância da religiosidade. Domingo eu estive na festa de São Benedito, né? Em Aparecida. São 114 anos que aquela festa acontece lá. Eu acompanho esse ritual afro-cristão já desde 1995. Aí fiquei um tempo sem visitar e domingo eu fui lá novamente. Uma emoção, né? Esses rituais originários, esses rituais sagrados, é uma coisa tão forte, tão potente, que assim, é transcendente. E quando a gente está lá ouvindo aquela música, como a gente ouviu agora, né, o ritmo, a batida, o som, a voz, a gente pode não entender a língua, o idioma, mas a gente sente o ritmo, a batida, a gente sente a pessoa, né? A gente está bem pertinho, agora que não tem pandemia, a gente está do lado de novo, né? E aí a gente sente que faz parte daquilo, né? Aqui na festa, na FIB, hoje é o primeiro dia, né? Mas até domingo a gente vai estar fazendo parte disso tudo, vai estar integrado. E foi assim, e é assim que eu me sinto integrada na festa de São Benedito, na religiosidade afro-cristã. Mas eu não sou negra. Sabe que eu não sou negra mesmo? Pode ser que eu não tenha gene de negra ou de indígena, eu sei que eu tenho, mas de negro, mas faz parte de toda a minha história e do meu processo cultural, né? E quando aquele ritual me toca, me pega e me faz transcender junto com aquele povo, eu também sou aquele povo, né? E aí eu fiquei pensando muito o que acontece com eles, que também acontece com a cultura indígena, não só com a religiosidade, mas com toda a cultura indígena. Lá na festa de São Benedito, tem a procissão no domingo, é a procissão das congadas, marujadas, vocês sabem, né, professores, o que esses rituais, essas danças. E eles entram na igreja fazendo devoção ao santo, cantando, dançando. É assim que eles fazem a devoção ao santo e a Deus, né? E aí eles saem de costas da igreja para não dar as costas ao santo, e depois eles sobem o mastro, que vem o mastro em procissão, que é o momento mais importante da festa, né? É a hora que a gente é levado lá para os nossos ancestrais,
na época das festas da fertilidade, né? Então o mastro fecunda a terra e muita gente coloca bilhetinhos, pedidos no buraco quando vai ser enterrado o mastro, acreditando que aquele santo que ali se faz presente vai realizar o seu desejo, vai abençoar. Então todo mundo ali naquele momento faz parte daquele sagrado e daquela cultura. Se identifica, está junto. Não tem nós e outros, tem nós. Uma comunhão. Aí, lá no palanque, alguém fala: gente, calma, o rei e a rainha vai entrar. E aí entra o rei e a rainha. Normalmente é um vereador da cidade, né? Uma dona de um comércio importante, né? Um comerciante, um empresário. Brancos. E aí entra o rei e a rainha. E aí você começa a prestar atenção em toda a organização da festa, os organizadores que fazem parte da Igreja Católica são brancos, cor-de-rosinha. E aí lembra da Nossa Senhora, lembra do Cristo. Ok, beleza, tudo bem. Mas assim, e aí a gente percebe o quanto aquilo tudo foi apropriado de uma cultura africana e foi sendo embranquecido, vamos dizer assim, no decorrer da nossa história. Não é que o indígena é preguiçoso, é que ele não está totalmente controlado nesse processo capitalista de divisão de mundo, né? Então, assim, ali nós estamos, ao mesmo tempo que conectados com esse divino e com toda essa ancestralidade africana, mas nós estamos ainda cercados por essa apropriação capitalista, colonizadora, cristã, enfim. Muito bem, o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui tudo? Né? Porque quando a gente fala nas escolas, né, do ensino das diferentes culturas, da diversidade cultural, a gente tem uma lei, né, Maíra, um decreto federal, que a gente é obrigado, todos os cursos superiores, que eu dou aula em curso superior, a ter uma disciplina que trata da questão indígena e da questão africana. Então tem que ter uma lei que nos obriga a falar sobre isso. E aí põe uma disciplina e as pessoas falam, né? Não se sabe, não se tem controle do conteúdo disso, do que é falado e como é falado. Eu dei aula dessa disciplina na faculdade, depois na pós-graduação. Na pós-graduação chamava Diversidade Cultural e Direitos Humanos, onde a gente tentava trazer literaturas e leituras, experiências, vídeos, visitar comunidades, para poder entender o que seria essa diversidade. E o que a gente vê é assim, muitos dos nossos livros didáticos ainda trazem uma distorção muito grande dos indígenas, dos negros. O indígena é preguiçoso em muitos desses casos, né? Até o Macunaíma, gente. Ah, professor, mas o Macunaíma tem toda uma proposta na Semana de Arte Moderna justamente para chocar, bababá. Sim, mas não é isso que fica. O que fica é aquele preguiçoso. Aí na escola vamos ensinar mitologia, história, lendas. Vamos. Mitologia grega, nórdica, Walt Disney, contos e lendas ingleses e europeus. E a mitologia indígena? E a mitologia
mitologia africana. Ah, isso é folclore. E aí o que é folclore? Uma coisa menor, sabe? É uma cultura do povo. Mitologia são histórias de povos originários do primeiro mundo. Folclore é do segundo mundo, do terceiro mundo. E folclore é cultura do povo, história do povo, história da gente, a nossa história. É pouco contada. E quando é contada com distorções. Eu sempre falo assim, olha, eles vendem, várias editoras vendem folclore brasileiro. Eu falo, não pode chamar folclore brasileiro, tem que chamar mitologia brasileira. Porque são os nossos mitos de origem. Então a gente precisa valorizar isso e, na verdade, a gente até, nós estamos aqui, como o Cacique falou, todos nós que estamos aqui, de certa forma, temos essa preocupação, esse comprometimento. Mas frente a todo um movimento e um processo que descaracteriza, que cria estereótipo, então nós, professores, temos um papel fundamental de reconstruir ou de mostrar o que realmente acontece. Professor do município. E aí, nós professores, eu falo como professora também, a gente vai buscando essas informações, não só em literatura, mas a gente vai buscando informações ouvindo vocês, convivendo, porque muito ainda é distorcido. Na TV, gente, no cinema, alguém viu Cidades Invisíveis da Netflix? Eu tenho um amigo que ele é consultor de folclore, olha só. Contrataram ele como consultor de folclore para poder explicar o que eram aquelas figuras folclóricas. Não são mitológicas, são folclóricas. E aí ele falou assim, ficou uma porcaria. Eu falei, olha, mas existe, já é alguma coisa. Então, a partir dessa produção, a gente já pode fazer uma reflexão com outros materiais, com as pessoas que fazem parte, que vivenciam essa mitologia, né? As comunidades indígenas. Tragam para fazer o debate, para conversar sobre essas cidades invisíveis e para a gente entender essa invisibilidade que acontece de fato e essa marginalização dessas culturas dos outros. Então, aí eu fiquei pensando em falar sobre isso, né? Até que ponto esses outros são outros e não somos nós? Sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando muito? Até escrevi aqui. Eu vejo muita gente fazendo constelação familiar, vocês já ouviram isso? Árvore genealógica, teste de DNA, buscando cidadania. Como é que eu posso fazer uma constelação familiar, honrar minha origem, honrar meus antepassados, se eu tenho essa distorção? Se antepassado para mim é o italiano, é o alemão, né? Até tem gente que faz aquelas vidas passadas, que descobre que foi rei, rainha, né? Na Idade Média, na Europa. Eu nunca ouvi alguém falar que fez uma vivência de vidas passadas e que foi cacica, numa aldeia, no Amazonas, no Xingu, sei lá. Nunca. Então, olha só, a gente faz constelação, mas a gente está constelado com complexo de inferioridade. A gente está constelado
atrelado com uma distorção cultural. Quando eu vou buscar cidadania, eu vou buscar cidadania o quê? Portuguesa, espanhola, alemã. Eu não vejo ninguém falar assim, consegui minha dupla cidadania. Hoje eu sou paulista, brasileira e sou tupinambá. Ninguém vai buscar cidadania indígena, né? Tupinambá, Guarani, enfim. A gente nem sabe o nome das etnias que existem. A gente sabe quase todas as nacionalidades europeias, mas a gente não sabe mais do que 4 etnias indígenas no Brasil. Ó, eu falei 3, né? Tupinambá, Guarani e o que eu falei? Ó, Tupinambá, Guarani só, olha só. Tem 4, foi. Né? Então, olha só. Yanomami, só estou melhorando. Então, a gente vai buscar essa ancestralidade a partir dos colonizadores. A gente não consegue enxergar a nossa ancestralidade antes dos colonizadores. Então, por isso que a gente fala nós e os outros. A gente foi repartido. A nossa identidade está fragmentada. E quando a nossa identidade está fragmentada, isso não é importante só para o diploma, só para a palestra, só para o empoderamento feminino. Não. É para tudo, gente. É para a gente ter políticas públicas, é para a gente se posicionar em relação ao mundo. Se a gente não sabe quem é, a gente não se faz respeitar. A gente se sente muito mais americano do que paulista, baiano. Os baianos. Então, assim, a gente tem muita influência estereotipada, cultural, e que faz com que a gente, então, fique nós e os outros. Então, eu diria assim, nós somos feitos de nós. Com quem que a gente está amarrando as nossas pontas? Com quem que a gente está tecendo a nossa rede? Vamos fazer essa viagem de outras vidas, essa viagem austral, e buscar a nossa ancestralidade de fato? Vamos ser sinceros com a gente, vamos ser indígena e ser assim, desvinculado dessa materialidade capitalista e se entregar para poder entender quem somos de verdade. É isso. Então, eu só queria falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver como é que eu terminei aqui o meu discurso. Terminei assim, ó. Por isso, é importante nos atentarmos aos saberes indígenas, estabelecendo não apenas um diálogo, mas resgatando a nossa história para reconfigurar nosso inconsciente, porque nosso inconsciente está totalmente longe disso. Então, reconfigurar o nosso inconsciente, resgatar o afeto coletivo, incorporando esses saberes e buscando uma aderência à nossa identidade. Vamos começar a juntar as pontas, fazer nós sem ter o outro. É disso que estou falando. Não tem nós e o outro. Falar sobre indígena é falar sobre nós, integrados e dignos, íntegros. Nós não somos íntegros nos fazendo europeus. Nós somos íntegros reconhecendo toda essa diversidade. Obrigada, gente. É isso. Período da manhã, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu me chamo Vanessa, meu nome indígena é Hachu,
pertence ao povo indígena Inã, mais conhecido como Carajá, um povo indígena que habita 4 estados, né? Estado do Pará, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. São 4 estados e o meu povo habita principalmente aí a região do Rio Araguaia, que a gente tem um vínculo muito grande com este rio, né? Porque segundo a nossa história, que os indígenas chamam de mito, segundo a nossa história, nós viemos do fundo desse rio, né? A nossa cosmovisão é essa, que nós viemos do fundo do rio e nossos ancestrais ainda moram lá. E quando nós partimos dessa vida que estamos aqui, a gente vai para esse universo subaquático. E eu sou professora, sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou especialista em História e Cultura Indígena pela Universidade Federal de Ouro Preto. E atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Tocantins. E é um prazer estar aqui nessa cidade, é a primeira vez que eu venho aqui em Betioga. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né, da nossa concepção do que é educação. Então, hoje eu também sou professora de educação básica, anos iniciais, na Escola Indígena Caçoarim, que é localizada no município de Tocantinha, Tocantins, a mais ou menos 100 quilômetros da capital Palmas. E, bem, falar sobre educação escolar hoje é muito importante, né? Visto que a gente está num processo de apropriação, né? A Célia Chacriabá menciona o termo amansamento, porque desde a colonização, ainda em 1500, os jesuítas tinham o intuito principal de catequizar os povos indígenas, né? E dominar os povos originários. E no período dos anos 70, 80, ainda continuou com esse mesmo aspecto, né? Principalmente nos anos da ditadura militar. E a partir dos anos 80, com a promulgação da Constituinte, os povos indígenas possuem, então, reconhecidos a nossa educação escolar indígena e também na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Hoje, nas escolas indígenas, uma boa parte dos professores são indígenas, né? E aqui eu queria saber se tem algum professor que ministra aula na aldeia aqui do município. Tem alguém? Ah, sim, vem à tarde. Pois é. Tem alunos indígenas aqui no município, aqui na cidade? Alguém tem aula indígena em suas salas? Ah, sim. Na escola da aldeia. Entendi. Bem, é importante, né, nós como educadores, a gente conhecer a diversidade dos povos originários, porque acredito que a nossa formação docente ainda há essa lacuna, né? Não há muito aí, vamos dizer, a sensibilidade nas grades curriculares em tratar os povos originários, né? Então a gente sai da nossa formação acadêmica com essa lacuna que é preciso ser desconstruída, né? E isso só vai ser desconstruído se vocês, como educadores, foram atrás de informações, né? E se vocês não têm conhecimento sobre do que são os povos indígenas e como vivem, como vocês vão passar isso para os seus alunos, né? Então, acredito que há um processo aí de apenas de, como que eu posso dizer, o professor
transmite o que ele sabe, só que não sabe muita coisa, né? Temos aqui no evento, na FIB, 9 povos indígenas, 10 povos indígenas, né, dos 305 povos indígenas que habitam o território brasileiro. Aí aqui temos uma oportunidade para que vocês conheçam um pouco, né, porque nós falamos mais de 200 línguas indígenas e muitas pessoas acham que o termo índio, né, que não é legal, o certo é indígenas, acham que os povos indígenas falam a mesma língua. E isso não é verdade. Inclusive, eu pertenço ao povo Inã, a Taili, o povo Terena, e nós nos comunicamos em língua portuguesa, porque as nossas línguas não são iguais. Então, é preciso conhecer, né, isso, porque estamos cansados, né, dessa transmissão, né, do estereótipo. Os indígenas são todos iguais. Acham ainda que a gente parou no tempo, né, que a gente atrasa o progresso do país e que somos selvagens, e isso não é verdade, né? Estamos em desenvolvimento a todo momento. Hoje estamos em todos os espaços, nas universidades, nas grandes metrópoles, na literatura. É preciso conhecer os escritores indígenas, a literatura indígena, né? E como professores, acredito que tem que haver esse compromisso. Temos também artistas como Dayara Tucano, temos também na música vários artistas, cantores, e estamos aqui para apresentar a vocês que resistimos, porque não é fácil. A todo momento a sociedade envolvente nos fala que não é o nosso lugar. Inclusive, acredito que tem gente que pensa, por que elas estão falando? Porque é preciso. As nossas vozes foram silenciadas e ainda são desde o início da colonização. E é preciso falar dos povos originários. Os povos originários protegem, né, a natureza. Nós estamos ali, nossos territórios, mas também nossos jovens estão saindo também para cursar universidades também e voltando também para o território para apoiar e compor a linha de frente dos direitos dos povos indígenas. E acredito que hoje nós temos bastante informação. Só não busca quem não quer. Hoje nós temos redes sociais, nós temos indígenas que estão ativos, né? Nós somos ativos nas redes, nós dominamos as tecnologias, nós temos celulares, mas mesmo assim a gente continua sendo povo indígena, né? E estamos aqui nesse evento, vamos estar até domingo. Temos uma longa programação aqui no Festival Indígena de Bertioga, que é o FIB, que já tem uma trajetória há alguns anos, né, aqui no município. E é uma oportunidade, né, de vocês trazerem seus alunos, seus filhos, para conhecer. Tem povos indígenas de outros estados que estão aqui como convidados, né? Eu, inclusive, vim do Tocantins. Tem outros do estado do Mato Grosso do Sul, e agradeço o município, né, os responsáveis, Secretaria de Cultura, de Educação, por proporcionar esse momento de interculturalidade, porque é preciso, né? Porque a história do Brasil tentou apagar os povos originários, né? Mas nós estamos aqui e temos a esperança de transformação e confiamos na educação.
porque a educação é transformadora e acredito que futuramente vamos ter uma sociedade mais sensível, né, em relação à luta, à realidade dos povos indígenas, porque estamos no território, lutamos por dignidade. A nossa luta hoje principalmente é pelo território. Muitas terras indígenas ainda não são demarcadas, inclusive a terra indígena do meu povo, da minha família, que está sendo loteada, está sendo vendida pelo fato de ser uma comunidade às margens de um rio, né? E daí que acredito que tem que ter uma proteção dos direitos dos povos originários, porque temos ali na Constituinte, mas na prática prossegue um genocídio permanente dos povos indígenas. Acredito que vocês acompanharam um pouco a situação dos Yanomami, né? O garimpo, os madeireiros estão invadindo aquele território e matando o nosso povo. Nosso povo está morrendo, só que a sociedade envolvente os não indígenas tapa os olhos e os ouvidos para não nos ouvir. E eu pergunto, até quando vocês vão fechar os olhos? Até quando vocês vão fingir que a gente não existe? E eu vou passar minha fala para Daí. Obrigada, Vanessa. Bom, fazendo uma breve apresentação, né, de quem eu sou. Sou Taili, sou terena, moro em Brasília, né, eu falo que sou indígena de contexto urbano, que por conta de imigração da minha família vivo na cidade, mas minha família é do Mato Grosso do Sul, da região do Pantanal e Cerrado. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, repetindo a dose, né, do ano passado, de ver que tem mais professores interessados pela nossa conversa. E queria, na verdade, trazer mais provocações para vocês enquanto educadores, né? Eu acho que talvez a gente tenha tempo para perguntas também. Pronto. Porque eu acho legal essa parte que a gente inverte os papéis, né? Vocês passam parte da sua vida ocupando esse espaço aqui na frente, né? Falando com várias pessoas, com várias mentes, processo de formação de uma sociedade. Não sei se vocês têm tanta ciência da responsabilidade da função que vocês carregam com vocês. Não quero sobrecarregar também ninguém, mas acho que é importante a gente trazer essa responsabilidade, porque a gente está vivendo num mundo hoje que as pessoas pensam muito em emprego e muito em dinheiro, né? E é importante, infelizmente, né, a gente está no mundo capitalista que essas coisas são importantes, mas a educação, o educador, e aí, né, ano passado eu trouxe essa provocação do professor e educador, porque a gente tem a responsabilidade, igual um médico, o médico está salvando vidas, né? Ele tem ali uma responsabilidade, e infelizmente a gente vê muitos médicos corruptos hoje em dia, mas ele tem uma responsabilidade muito grande. Acho que igual um médico, vocês professores também têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês estão mexendo na mentes que estão em construção para a sociedade que a gente está vivendo. Então, quem que vocês estão preparando para esse mundo? E aí a gente trazer essa pauta, né, da temática indígena para vocês é um pouco trazer essa provocação de como incluir a pauta indígena dentro de sala de aula. Mas aí eu vou mais além. Como que a gente inclui os saberes indígenas em sala de aula, que não só no mês de abril? Antigamente, né, a gente tinha um dia, era apenas o dia 19, o dia de hoje. A gente aumentou a nossa luta para a gente aumentar esse debate dentro desses espaços para a Semana dos Povos Indígenas. Hoje em dia a gente já fala do mês dos povos indígenas. E aí a provocação vai mais além, que a gente tem que falar sobre o ano inteiro, né? Ano passado eu conversei com vocês, achei muito legal que tinha alguns professores aqui exibindo alguns trabalhos que fizeram a partir do conhecimento guarani, tentando ser aplicado em sala de aula, mas a proposta é essa: como que a gente leva o conhecimento indígena,
que não seja só para a parte de história, que não seja só para a parte de antropologia, né? Como é que a gente leva a matemática indígena? Né? A gente está falando aqui da nossa diversidade, o povo Carajá tem um jeito de ver a matemática, o povo Terena tem um próprio jeito de ver. Na nossa tradição, a gente não conta até 10, não existe o número até 10 tradicionalmente. Hoje em dia, claro, com colonização, com a relação com o meio urbano, a gente traduziu a contagem de vocês. Mas o nosso sistema numérico é diferente, né? E se você pensar na nossa diversidade que a gente tem hoje, de mais de 300 povos que falam suas línguas diferentes, eles também têm uma forma de pensar matemática diferente. Eles também têm uma forma de pensar geografia diferente. O que significa território para aquele povo? Porque quando a gente vê na Constituição, a Constituição é muito clara para determinar o que é um território indígena e quem tem controle desse território. Vocês sabiam que as terras indígenas hoje aqui no Brasil não pertencem aos indígenas? Vocês sabiam disso? Na Constituição, as nossas terras, essas terras ancestrais do nosso povo, em que a gente resistiu ao longo de todos esses anos, não nos pertence. Pertence à União. Por isso que nesse governo, nesses últimos 4 anos, teve muito sofrimento, muita morte e também muita luta, né? Eu gosto de lembrar o que uma anciã uma vez falou para mim, quando esse governo entrou, e na aldeia eu estava na aldeia nessa data, e eu chorei muito. Porque é isso, né? Nossa vida é luta. Eu tenho 30 anos, e nesses 30 anos sempre acompanhei minha família na luta. Nunca vi a gente parar de lutar. E aí, essa anciã falou isso pra mim. Ela falou, mas por que você tá chorando? Eu falei, porque esse governo vai matar, vai fazer a gente sofrer. Ela, mas tem, né? 520, na época 518, mas assim, né? Tem 523 anos que a gente está vivendo esse processo. Não é um ou outro não indígena, porque na verdade nunca teve um governo que pensasse nas questões indígenas. Claro, né? Com muita luta, esse governo agora a gente está tendo diálogo, mas não quer dizer que a luta para, porque, por exemplo, nesses 100 dias, quais foram as terras indígenas demarcadas? A gente tem terras indígenas aqui no Brasil que só falta a assinatura do presidente. Elas já estão com o estudo reconhecido, com a área demarcada, só precisam ser homologadas. Mas enfim, eu estou indo... E aí, gente, eu tento focar no tema, porque a gente conversa. E tem tanta coisa para a gente contar, se a gente fosse aqui puxar qualquer assunto, a gente tem coisa para colaborar, para contribuir. E eu acho que troca de saberes é isso, né? A gente entender que a gente sempre tem algo para trazer. E trazendo então de volta para a educação, que eu vou e volto. Mas trazendo para a educação, quando Maíra me chamou, né, para a gente conversar aqui, ela comentou, né, do tema, dessa preocupação até do próprio secretário, sobre a questão da educação formal indígena. E aí na hora, na minha cabeça, vieram várias provocações. O que é a educação formal? O que é? Na perspectiva de quê? Porque para mim a educação formal é quando eu estou com os meus mais velhos e eles estão contando história. E a partir daquele momento eu aprendo várias coisas com o meu povo. Mas aí tem o lado da educação formal, como os não indígenas veem, que é você na escola, ganhando um certificado, um diploma. Nos dois sentidos, a gente tem desafios. A gente, enquanto juventude, fala muito dessa questão de viver em 2 mundos, né? A gente tem um mundo tradicional, que a gente tem uma responsabilidade com o nosso povo, de como a gente vai manter e dar continuidade a esses conhecimentos. Por isso que um festival como esse, e vocês vão ver na programação vários jovens se envolvendo, isso pra gente é uma forma de fortalecer a nossa educação tradicional, né? Agora, quando a gente pensa em educação formal, tradicional, do não indígena, aí a gente vai ver como é que está sendo o ensino nas escolas. Quando a gente pensa numa educação escolar indígena bilíngue, são vários os desafios impostos aí. Uma, porque a escrita, da forma como vocês têm nos livros, não é uma prática cultural nossa, não é da nossa tradição.
Então você vai ver mais velhos nas nossas aldeias que sabem falar muito bem o nosso idioma, fluente, sem problema nenhum, até sabendo palavras muito melhor do que os mais novos, mas que chega na escrita tem muita dificuldade. Chega na hora de ler, tem muita dificuldade. Por quê? Porque na nossa forma, né, na nossa cultura, isso não existia. Não quer dizer que eles não saibam das coisas. Não quer dizer que eles não sejam sábios. Eu posso até falar mesmo cientistas. São cientistas do nosso saber tradicional. Porque quando você consegue acender o fogo sem precisar de um isqueiro, nada dessas coisas, né, industrializadas, tem uma ciência. Quando vocês vão ver aqui os caingangue, que a gente vai ter a apresentação da culinária. Os caingangue, eles cozinham, né, tem um prato deles que fica enterrado, a carne fica enterrada e a pedra cozinhando por dias. Isso é uma ciência, né? Aquele prato típico do norte, maniçoba, que tem aquele veneno. Vocês não sabem? Alguém sabe como é que é o nome desse prato típico que tem no norte? Bom, tem um prato típico no norte que é feito da mandioca brava. Não sei se vocês conhecem a mandioca brava, mas a mandioca brava ela é venenosa. Se você não sabe limpar e manusear essa mandioca, você morre. Você morre na hora, intoxicado. Vários parentes aqui no Brasil fazem uso dessa mandioca, porque tem a ciência de como produzir esse alimento. Então, quando a gente vai pensar a educação formal indígena, então foi legal que a Vanessa perguntou para a gente ver se vocês têm esse contato direto com os indígenas ou não aqui do município. Faz a gente, né, ter um contexto de como falar com vocês. Então, pelo que eu entendi, aqui não tem nenhum professor que tenha alunos indígenas e não tem nenhum professor que dê aula na aldeia, certo? Então, vocês aqui têm o conteúdo do livro, vamos dizer assim, né? Como que vocês desconstroem? Porque é isso, gente. Eu sei que o educador tem esse papel de educar, de construir o saber dentro da mentalidade das crianças, mas a gente tem que viver um processo de desconstrução, de descolonização. Porque o ensino e o sistema da sociedade como está imposto hoje em dia, ele é colonizador. Ele ainda impõe coisas para a nossa cultura. Ele ainda exclui a nossa identidade em certos espaços. Então, como vocês, educadores, podem trazer essa desconstrução, né? Como trabalhar de forma respeitosa os saberes indígenas? A gente sempre propõe, vocês têm uma aldeia aqui perto, o povo Guarani está aqui do lado, né? Quantos de vocês aqui sabem falar inglês ou espanhol ou qualquer outra língua do colonizador? Vocês podem levantar a mão? Inglês, espanhol, arranha. Quantos de vocês aqui sabem falar um Guarani? Alguém? Tem uma ali que falou mais ou menos, dá uma arrastada. Pois é. Olha como que funciona o nosso sistema educacional. Eu mesma falo isso porque, assim, na minha família, na nossa região, tinha muito preconceito, muito racismo. Mato Grosso do Sul é um dos estados é uma das regiões mais violentas do mundo para você ser indígena ou defensor ambiental. As pessoas falam muito da Amazônia, mas se esquece que a violência que acontece nos outros territórios. Mato Grosso do Sul até hoje, e eu falo dos parentes de Kaiowá, os parentes de Kaiowá, desce helicóptero esses dias com as crianças dormindo em casa, eles atacaram fogo nas casas dos Guarani, com gente dormindo. Os Yanomami sim estão vivendo também uma dura realidade, mas a gente até nisso é colonizado. Porque o indígena que é valorizado e tido como indígena é o indígena da Amazônia. Não é o indígena que está no sul, não é o indígena que está em outras regiões. Aqui na Mata Atlântica, quando você pensa na costa, o pessoal fala, não, esses índios já morreram. Na colonização, agora já nem são mais índios. Ou então, os indígenas que continuaram fortes com suas raízes, né, como o caso dos Guarani, você alimenta o estereótipo. Você vai falar que é um índio preguiçoso, você vai falar que é um índio que não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar ou ele só não foi submisso às regras que vocês quiseram impor pra gente? Ou eles são resistentes e sendo fortes dentro da cultura deles? Essas provocações a gente precisa fazer porque a gente precisa desconstruir.
não é responsabilidade dos professores educarem as crianças. Eu toco muito nesse assunto porque a educação vem de casa. A educação vem de casa. E tem muitos pais que jogam as crianças nas escolas para vocês se educarem. Isso é horrível. Então não é só um processo, né, com os professores, tem que ser com a família também. Mas aí o professor, ele consegue ser esse agente. Ele consegue dialogar com a família, às vezes, que eu sei que tem muitos pais ausentes, e ele consegue conversar com diretores, né? Então pensem vocês como pontes. Eu e Vanessa aqui, eu considero a gente como pontes, porque a gente tem tanto um pé na aldeia quanto um pé no mundo, na universidade. Quando a Vanessa está na aldeia, ela consegue levar conhecimento da cidade. Quando ela está na cidade, consegue levar o conhecimento da aldeia. E vocês? Como que vocês vão ser pontes dentro da escola para a educação indígena? Para valorizar o conhecimento indígena, para trazer a realidade dos Guarani que estão aqui do lado para dentro da cidade, para que as pessoas conheçam. Porque é muito difícil, às vezes, a gente mudar a mentalidade de pessoas mais velhas. Mas o educador, ele sempre está aprendendo coisa nova, é uma metodologia nova, é um exercício que tem que fazer novo com as crianças. Enfim, a educação muda. A educação é igual à cultura. Está sempre em constante mudança, em constante desenvolvimento, né, em constante transformação. Vocês se reconhecem como agentes de transformação? Vocês entendem? Isso aí volta àquela questão da responsabilidade. Não estou querendo só jogar responsabilidade para vocês, mas é vocês se entenderem em quem vocês são e qual é o papel que vocês têm nessa sociedade que a gente está vivendo. A transformação, ela acontece aos poucos. A gente não consegue mudar. A humanidade, ela é muito sutil. A gente às vezes pensa que o tempo está passando rápido, às vezes o tempo está passando devagar, às vezes a gente acha que as coisas não mudam, parece que nada muda. Mas aí é sempre bom a gente fazer o exercício de pensar 10 anos atrás. Vocês conseguem lembrar como que vocês eram há 10 anos atrás? O que vocês pensavam há 10 anos atrás? O que vocês estavam fazendo de atividade nessa data nas suas salas de aula? Eu espero que tenha mudado muita coisa. Eu espero que seja uma nova abordagem. E eu espero que a partir desse diálogo que a gente está tendo e com a participação de vocês aqui no festival, ano que vem já seja diferente a didática que vocês tiverem em sala de aula. Vocês tenham uma aproximação maior com os povos que estão aqui na região. E não só Guarani. Guarani eu falo aqui porque são seus vizinhos, né? A gente pensa de novo, aquela coisa de eu vou trabalhar com pauta indígena, eu tenho que ir lá para a Amazônia. Não, pô, tem parente aqui, parentes que estão aqui, parentes que estão no Rio de Janeiro. Não só Guarani, tem Pataxó, tem aldeia Pataxó para cá também. E aí eu queria encerrar porque eu acho que a gente está vivendo um mundo muito complexo, muito doente. E infelizmente essa doença da violência chegou até o Brasil. Eu queria aqui expressar minha solidariedade a todos vocês educadores, porque a gente tem tido ameaças, né? Olha a situação que o Brasil está vivendo. E aí quando a gente pensa, né, tentando trazer um pouco do que o conhecimento indígena pode trazer para vocês nesse contexto que a gente está, porque pensa a situação, amanhã tem suspeita de ataques em escolas em todo o Brasil. Vocês já pensaram? Eu estou pensando em todas as crianças, nos meus sobrinhos, em crianças que eu conheço que estão indo para a escola. Eu conheço, minha mãe era professora, conheço amigas da minha mãe que estão dando aula. Eu aposto que vocês também devem estar com o coração na mão de pensar que um dia você pode ir para a sala de aula e vai ter alguém que vai apontar a arma para você. Que alguém pode te meter a faca e você pensar, foi aluno meu. Então, que momento que a gente está vivendo e o que a gente está fazendo com as nossas crianças? Porque se isso está acontecendo, a gente tem responsabilidade sim, a gente falhou. A gente falhou com as nossas crianças para isso estar acontecendo. E não é só a gente enquanto indivíduo, não, é a gente coletivo. Volta à questão do saber indígena. A gente não é indivíduo. Conhecimento indígena, nas nossas comunidades, você não é um indivíduo, você é um ser coletivo. Então eu queria trazer para vocês isso.
não vamos desistir das nossas crianças, sejam elas indígenas ou não indígenas. Vamos criar pontes, fortalecer as nossas pontes de saberes, de conhecimento, e se cuidar, porque de verdade eu estou com essa preocupação. Estou feliz que vocês estão aqui. Eu espero que a gente esteja muito protegido pelos encantados, e por isso que a gente sempre faz nos nossos eventos, enquanto Comitê Intertribal, a nossa relação com o mundo espiritual, para que eles estejam nos protegendo. A gente sempre pede que pajés venham com a gente, porque a gente precisa cuidar do nosso mundo espiritual. Quando a gente fala no ser coletivo, a gente pensa no ser carnal, na nossa mente, no nosso espírito. Então a gente tem que ter cuidado dessas 3 partes para poder cuidar do outro. E cuidar da criancinha não é só atividade de uma pessoa, não. Uma criança na aldeia, todo mundo cuida. Se tiver, não precisa ser só do meu povo. Se tivesse aqui uma outra criança, eu aposto que as mulheres indígenas estão tudo cuidando dela, porque a gente tem essa coisa do cuidado. Então cuidem, acolhem, se acolhem também, né? Cuidem um do outro, se protejam. Não desmereçam aquele aluno que está quieto, aquele aluno que está fechado, porque aquela criança é uma criança, precisa de ajuda. Essas crianças que estão aí matando seus professores são crianças perdidas, de espírito perdido, estão precisando de ajuda. Não falo de religião, não estou falando aqui de igreja. Estou falando de uma sociedade doente, um sistema doente que a gente está e que está envenenando as nossas crianças. E que nós precisamos fazer algo para evitar isso. Quando o Ailton Krenak, né, e o Davi Copenau falam de evitar a queda do céu não é só em relação às mudanças climáticas. Não é só o deslizamento ali, a fúria das águas, como aconteceu aqui na região de vocês há pouco tempo. Porque a natureza, ela fala. Ela é uma mãe com muita paciência, eu falo, porque tanto de coisa que a gente já fez enquanto crianças mal criadas, que ela é muito paciente, mas ela tem limite, né? Tudo tem limite. Assim como, por exemplo, aquela criança que está abandonada, chegou no limite e faz o que faz, a natureza também responde, e a gente também. A gente tem nossos limites. Vocês, professores, são seres humanos, têm limites de vocês também. É isso, estou falando demais já. Perdão, eu queria deixar a gente aberta também para perguntas, se vocês quiserem, né, conversar, compartilhar. Pode ser, mas também tranquilo. Tá. Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui, porque eu não vou ficar falando demais. Vou querer trazer 1000 assuntos para conversar com vocês. E deixar aberto, se vocês querem compartilhar, perguntar, inquietudes, angústias. Estamos aqui para conversar com vocês. Obrigada. Só complementando, infelizmente a gente não tem um plano nacional de educação escolar indígena obrigatório. Então cada povo, cada aldeia vê a sua realidade e como conduz. Então, por exemplo, existem alguns povos que a pré-escola é toda feita na língua materna, na sua língua própria. E você só vai aprender o português nas séries de ensino fundamental, né? Para poder ter esse fortalecimento da língua indígena. Mas também tem algumas escolas que não tem mais, não tem ainda essa questão do ensino da língua materna, né, da língua indígena nas séries iniciais, e isso acaba também prejudicando um pouco do jovem manter a sua língua. A gente está na década, eu não sei se vocês sabem, né, a ONU ela sempre promove campanhas, né, a nível global, mundial, e uma das campanhas que a ONU está fazendo agora é a década das línguas indígenas, porque existe um estudo que praticamente 70%, se eu não me engano, eu não vou saber precisar a porcentagem, mas mais ou menos isso, de línguas indígenas vão desaparecer no mundo, vão estar extintas. Por quê? Porque é valorizado a língua do colonizador, é o português, é o inglês.
né? Então, para muitas pessoas eu comecei a falar, né, tipo assim, dos meus pais, mas, por exemplo, eu não sei falar o meu idioma porque meus pais, por conta do preconceito da nossa região, preferiram eu aprender o inglês, que isso poderia fazer com que eu criasse pontes, como eu falei para vocês, ser pontes, do que eu falar no meu idioma e às vezes ter dificuldade por conta de falar um português engraçado ou com sotaque. Então esse trabalho tem sido pensado desde o nível internacional ao nível local. E a gente tem trabalhos lindíssimos em relação a isso. Os próprios Caingangue têm a educação diferenciada nas suas escolas, que estão aqui presentes, que fazem esse trabalho com jovens para retomar a língua, como também os próprios Pataxó que estão aqui, que era um povo que tinha... o pessoal tinha condenado os Pataxó. Era um povo que não tinha mais cultura, não tinha mais língua e não sei o que. O antropólogo condenando a gente. E o Pataxó hoje, se você falar ali com jovens, eles são fluentes no Pachorrã. Eles cantam as músicas dele em Pachorrã, que é a língua tradicional deles. Por quê? Porque teve um processo de jovens na aldeia de retomar a sua língua. Então, quando o pessoal fala, ele está perdido, está esquecido, né, o nosso conhecimento, não. A gente fala que ele está adormecido, que o nosso espírito ele não esquece. Dando continuidade nessa questão da alfabetização, como vocês acham que poderia ser, então, esse trabalho de alfabetização, o português para vocês sendo uma segunda língua, né? Dando prioridade para a língua originária? Como que vocês pensam que ia ser esse trabalho de alfabetização? O trabalho de alfabetização, eu sou alfabetizadora, né? Eu sou pedagoga e ministro aula primeiro aninho, né? Ensino fundamental, e a alfabetização é um desafio muito grande, principalmente porque a educação escolar indígena é bilíngue, e desde os anos iniciais a gente já tem que ministrar o ensino de língua indígena e língua portuguesa. E acredito que há um conflito, e as crianças têm muita dificuldade. É por isso que há um processo longo de alfabetização. A criança indígena, mais ou menos, fica até o 5º ano para poder se alfabetizar, enquanto nas escolas não indígenas até o 3º ano, né? E nós estamos fazendo o nosso trabalho como profissionais indígenas nas aldeias, mas confesso que é um desafio muito grande, que a gente está tentando superar ao longo dos anos. Gente, tem mais alguém com perguntas? Eu levo o microfone. Não? Encerramos. Bom dia a todos, primeiramente bom dia a todos. Eu agradecer a presença de todos, o pessoal daqui de Bertioga, a Prefeitura de Bertioga, né, a ITC, que por meio da ITC nós estamos aqui, né, para prestigiar junto com para estar prestigiando este evento, né, que acontece todo ano. Para nós é uma honra muito grande estar aqui hoje neste dia, representando a etnia Caingangue, representando a nossa cultura, nossas comidas, nossos artesanatos. Vai estar tudo apresentado neste evento até domingo, quinta-feira. Convido vocês para estar presente na nossa comida tradicional. O nosso carne no buraco, nossos ancestrais faziam, a gente vai estar fazendo aqui. Vai levar 24 horas para ficar pronto. Então, quarta-feira já vai estar o preparativo, as danças de ritual. E quinta-feira a gente vai retirar este carne
E vai ter outro ritual, vai ter comida típica, que a gente trouxemos da nossa aldeia. A comida típica levou 7 dias para ficar pronto. Então, especialmente para este evento, nós trouxemos para cá. Então, nosso muito obrigado. E, em nome da etnia Caiveira, da região sul, nós todos agradecemos de estar hoje aqui neste momento. Quero convidar todos para ficar de pé junto com nós. E nós estamos nessa confraternização aqui. E nós somos muito felizes aqui por estar aqui. Em nome dos guerreiros Cagangue, né? Agradeço a todos vocês. Então, vamos ficar de pé, vamos entrar junto nessa dança. É só bater o pé junto que eu estou chocado. É só bater o pé. É bem facinho, é só bater o pé. Só bater o pé, é bem facinho.
Se mexe, nós estamos aqui na confraternização junto com vocês, se mexe. Dançar bom, faz bem para a saúde, né? A gente vai dançando. É só bater o pé, se mexe. Chegar, pode chegar aqui, pode chegar na meia da roda.